Pessoal, agora que a proposta da reforma tributária veio do governo, veio uma enxurrada de críticas, e até de gente que eu gosto muito. Mas assim, críticas que não são construtivas, que não entregam nada. E assim, nós temos um sistema tributário que é o pior do mundo. O ranking do Doing Business, nós estamos na posição 184 de 190 países, perdendo para tudo que é país. Nós temos o maior contencioso tributário, que é disputas tributárias do mundo, disparado, 73%, 5 trilhões de reais nos tribunais brigando, todo mundo se estapeando, o governo achando que o contribuinte tem que pagar mais, o contribuinte tentando se defender para não ser roubado. Uma loucura isso. Quer dizer, normalmente os países têm 1, 2%, nós temos 73% do PIB. É inacreditável. A fotografia da doença do sistema tributário brasileiro. O brasileiro é o que mais gasta horas no mundo disparado só para poder cumprir as obrigações acessórias, só para poder estar atendendo o governo. Já foi 1.900 horas, agora diminuiu, está em 1.500 horas por ano. O segundo país está em 600. OCDE, país da Europa, Estados Unidos, gasta 120 horas, 150 horas. Quer dizer, não há dúvida que nós temos que fazer a reforma tributária. Aí tem gente que eu gosto, falo para você, gosto do Kim, gosto lá do Rafael, do Ideias Radicais, falando, não podia piorar, piorou, tá pior ainda. Desculpa, gente, mas eu vou ter que fazer contrapontos seríssimos aqui, porque essa proposta que foi iniciada pelo governo é muito boa, e ela vai dar protagonismo para o Congresso, deixar ela melhor ainda. Tem muita gente que fala assim, copia da Estônia, a Estônia é o melhor país do mundo. Quando a gente chegar no IBS, do jeito que está apresentado hoje, dentro da Câmara dos Deputados, na PEC 45, teremos um sistema tributário idêntico ao da Estônia. E aí nós vamos ver qual é que é a carga tributária brasileira. A Estônia, para quem não sabe, é IVA, padrão OCDE, alíquota de 20% para a venda para consumidor final, ou dentro da Comunidade Europeia para exportação é zero. Como é em qualquer lugar do mundo. Quando você exporta, você não exporta tributos. O Brasil exporta tributos de tudo que é jeito. Tem ICMS incluído, tem ISS incluído, tem oneração da folha. A nossa exportação ela é precária, porque a gente exporta um monte de coisa que contaminou, que acumulou dentro daquilo que nós exportamos para fora. Temos que ficar com o sistema tributário como das maiores economias no mundo. Simples, transparente, neutro e equilibrado. Então, algumas questões que o Rafael colocou no vídeo dele lá, que não podia piorar, que piorou, que essa proposta é pior, e que eu não concordo, mas tem coisas boas que ele colocou lá dentro. Primeiro, ele fala que para a reforma tributária passar, o Brasil vai ter que enfrentar os interesses de setores e tudo mais. Verdade, verdade. Ele falou aqui uma palavra, achei ótima, aqui ó, estado de bem-estar empresarial. Exatamente isso que existe hoje. Setores têm um balcão na Receita e choram e falam que precisam de mais, que precisa gerar emprego e que porque por isso não pode tributar mais o setor dele e tudo mais. Aí quem chora mais paga menos imposto no Brasil. E isso, meu amigo, desequilibra completamente a economia. Fica uma economia totalmente disfuncional. E normalmente, muito bem falado também pelo Rafael, é o seguinte, grandes pagam menos e menores que têm menos choro pagam muito mais tributo, tá certo? Ele propõe uma coisa que é assim, não dá, lógico, é figurativo, vamos demolir tudo, não dá para reformar, recomeçar de novo. O Brasil é a oitava maior economia do mundo, cara. Não tem como você fazer uma reforma parando tudo, destruindo tudo, desligando o disjuntor e ligando no dia seguinte. Agora tem um novo sistema tributário brasileiro. Não vai funcionar desse jeito. Nós temos que trocar a turbina do avião em pleno voo. Não é nem roda de carro, porque é uma economia enorme. E aí nós temos que ser responsáveis, fazer isso bem feito, com uma transição responsável, para não provocar efeito inflacionário, porque a hora que eu mudo completamente o custo das coisas e elimino um monte de distorções de uma hora para outra, as pessoas vão perder noção da referência de valores. E quando a gente tem falta de referência de valores, o que nós temos é um processo inflacionário. Ninguém sabe mais o que... E nós não queremos isso. Tudo que a gente não quer é que volte essas inflações desgrenhentas aqui no Brasil. Outro que criticou um monte e tal, mas assim, não quero nem envolver a questão política, que tem um posicionamento político contra o governo, é o meu amigo Kim Kataguiri, excelente deputado, o cara é muito bom, puta, moleque fantástico. Aí começou, presente para os bancos. Não tem presente nenhum. Os bancos já calcularam.
Com esse negócio da CBS aí, a União do PIS e COFINS, que no caso dos bancos não vai ser no sistema de valor agregado, eles vão ter que pagar agora 5,8%, não tem nenhum presente não, cara. Os bancos já vão calcular que vão pagar mais 6 bilhões de reais em tributos. Só que você sabe que banco repassa, como toda empresa virou custo, o vai parar no preço do bem do serviço, tá certo? Então, agora, por que banco tem uma diferenciação em relação ao outro? Tem um vídeo muito bom do webinar da FGV, onde a Vanessa Canado explica claramente a dificuldade de você calcular o valor agregado numa atividade de banco. E isso é no mundo inteiro. Quando você vai ver, no mundo inteiro tem dois setores que têm um tratamento diferenciado pela dificuldade. Bancos. 2, construção civil, que é outro setor que tem dificuldade, porque eles agregam muito valor com elementos que não têm valor, que não geram crédito, na verdade, que é a outorga, que é o terreno, tem outros componentes da construção civil que são muito difíceis. Agora, as críticas vão falando disso, daquilo, mas tem que ser crítica construtiva. Eu acho o seguinte, cara, criticou, apresenta alternativa. Só jogar pedra não vale a pena. Nós estamos há 30 anos com o pior sistema tributário do mundo, a economia desmiguelando, não consegue levantar voo, estamos assim em dificuldade, o setor industrial numa desindustrialização terrível por causa do ICMS, que tem a porcaria da substituição tributária, porque tem um tal de margem de valor agregado, que é uma mãe de Ná que o governo tem para dizer quanto que você vai ter de margem, quanto vai ter de elementos na cadeia. Tem um tal de diferencial de alíquota porque o imposto é pago na origem, não no destino, e aí você tem que pagar adiantado para poder mandar o teu produto do estado A para o estado B. Capital de giro que o empresário tem que ter um absurdo para financiar tributo no Brasil, que você paga tributo antes mesmo de receber. Nós estamos falando de um monte de coisas distorcivas, gente. Temos que focar. Toda vez que a gente achar que está complicado, lembra do que tem, foca na reforma tributária. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas o IVA do Brasil está muito alto, 25%, 27%. Bom, meu amigo, isso chama-se transparência, mas tinha que ser o IVA igual ao da Estônia. A Estônia é 20%, na Alemanha 19%. Aí vocês descobriram, finalmente, quanto é gordo o nosso Estado brasileiro. Isso é um dos pontos. O segundo ponto é que nós vamos descobrir o quanto que nós estamos de carga tributária no consumo, muito maior do que na renda e na propriedade. Lá nesses países europeus, a carga tributária está mais na renda do que no consumo. Então, quando a gente fala que o tributário aqui, a reforma vai chegar em 26% do IVA, pelo menos a gente fica com vergonha na cara, porque a gente tem transparência. Sabe por quê? Porque nós já estamos pagando 27% e ninguém sabe. Alguém que está escutando esse vídeo aqui sabe que tem de carga tributária numa bicicleta produzida na Zona Franca de Manaus? Não sabe. Roupa, sapato, arroz, feijão, automóvel. Ninguém tem noção de nada no consumo no Brasil. Porque nós não temos nada direto, nada transparente. No Brasil, o imposto é pagado por dentro. Você já viu o que é imposto pago por dentro? Calcular o ICMS por dentro? É a loucura de colocar o próprio imposto na base de cálculo do imposto. Então, quando você tem um produto de R$100 e tem 18% de ICMS, você não paga 18% de ICMS, você paga 22%, porque você tem que pegar 100, dividir por 0,82 para poder incorporar o valor de imposto no produto e aí você descobre quanto que tem de imposto. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma doença, nós estamos totalmente errados. Então, agora que nós temos o início de uma reforma tributária, onde o governo finalmente riscou o fósforo, acendeu a centelha nessa palha seca embebida em gasolina, nós vamos fazer uma reforma tributária corajosa. Agora, o que tem que estar no centro da discussão? É o cidadão brasileiro, é o pagador de tributos. E eu falo isso porque está cheio de gente já falando, vai aumentar minha carga tributária do meu setor, minha academia de ginástica vai aumentar a carga tributária, não sei o que vai aumentar a carga tributária. Meu amigo, pega o cidadão, que ele vai pagar mais provavelmente serviços e vai pagar muito menos pelos bens. Neutralidade no bolso do cidadão. E é óbvio que o bolso do cidadão, ele varia conforme a classe social dele. Pobres, pessoas com menos renda no Brasil, compram muito mais bens. Compram arroz, feijão, sapato, coisas simples, básicas, não compram serviço. E hoje a maior carga tributária está justamente nos bens.
Por isso que se fala que o cidadão mais pobre brasileiro paga proporcionalmente muito mais tributo do que o rico. E é verdade, porque ele consome mais bens, que hoje está a maior carga tributária. Conforme você vai subindo na escala da sociedade, você consome mais serviços e menos bens. E hoje essa turma paga menos tributo proporcionalmente. Tanto que você tem poupança e faz uma aplicação financeira, você vai pagar 15% de imposto, enquanto que se você for um salariado com um salário maior, você vai pagar 27,5%. Ou seja, é muito melhor deixar dinheiro aplicado do que trabalhar. Olha a loucura do que nós estamos falando do sistema tributário brasileiro. Agora, a neutralidade é que é importante. Também vai ter um setor que vai falar, por exemplo, academia. Ah, é um absurdo, minha academia vai aumentar mais, que agora eu vou ter que pagar um IVA de 25%. Mas vamos lembrar que a academia vai prestar o serviço 25%, mas tudo que compõe a academia vai ficar mais barato. O equipamento de ginástica, o carpete, o gesso para construir o forro da academia, os aparelhos, a roupa da academia, o tênis da academia, tudo que é o que compõe a academia fica mais barato. Então a conta é neutra. Só que ela é neutra, transparente, econômica e simples. Sabe por que é simples? Porque agora é só nota de entrada, nota de saída. O único documento fiscal que você vai querer é uma nota fiscal, que não vai ter substituição tributária, que não vai ter diferencial de alíquota, que não vai ter classificação fiscal, que não vai ter confusão nenhuma, que gera crédito amplo. Tudo que estiver numa nota fiscal, seja de bens, seja de serviço, gera crédito para quem compra. Portanto, quando a tributação for B2B, ou seja, de empresa para empresa, e não for para o consumidor final, todo mundo se acredita. Puxa, mas eu vou pagar mais pelo advogado, pelo contador? Sim, mas você vai se acreditar, porque antes você não se acreditava de nada. O tributo que era pago lá, R$ 3,65 ou R$ 9,25, aquilo lá simplesmente acumulava. Aquilo ia acumulando na cadeia e eu já não sei mais onde ia parar. Quando há uma crítica do tipo, assim, até o próprio Rafael falou, como que pode? Somando isso aqui dá 9,25 e agora é 12 e eu vou pagar menos. Sim, meu amigo, mas você tem que saber que quando é 12% agora, crédito amplo. 9,25 não era crédito amplo, era só de insumos. Tinha uma série de coisas que você não podia se acreditar. Então, eventualmente, para muitos setores, 9,25 era pagar mais tributo do que 12%. Nós temos que ter uma noção de IVA. O grande problema no Brasil é que as pessoas não têm noção do que é um IVA. Nós não temos essa experiência, nós não temos essa cultura. Isso é uma cultura europeia, a do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália, onde se tributa apenas o valor que se agrega à geração da riqueza. Não se tributa a movimentação financeira, não se tributa o lucro presumido, não se tributa movimentação, pagamentos, não tributa. Isso aí não é geração de riqueza sempre. Pode ter, mas não é sempre. O IVA é o sistema mais claro, honesto, padrão internacional e que acompanha a oscilação de uma economia. Uma economia que está crescendo, as pessoas vão ter mais valor agregado. Uma Apple que tem um puta de um produto com valor agregadíssimo, ganha grana pra caramba, ela paga tributo pra caramba. Agora uma outra empresa que tem um lucrinho bem pequenininho, baixinho lá, uma empresa que, sei lá, mexe com arroz, feijão, que trade que tem uma margem pequena, agrega pouco valor, paga pouco tributo, meu amigo. Lógico, se tiver bastante giro, também vai pagar bastante tributo. Mas você adequa. Deu a pandemia, minha economia caiu aqui, minha empresa não está vendendo nada. Sabe o que está acontecendo com as empresas da Europa? Estão recebendo tributo de volta. No Brasil, a gente continua pagando substituição tributária. A gente continua pagando sobre um lucro presumido que não está acontecendo. Então, a gente tem que focar na reforma tributária para deixar o Brasil na mesma página dos outros países do mundo. E com todo respeito aos meus amigos, pessoas inteligentíssimas, vocês não sabem o que vocês estão falando e vocês estão errando no discurso de vocês. Talvez que vocês não tenham a experiência pele no game, né? Skin in the game, de ter aberto uma empresa, pago substituição tributária, diferencial do alíquota, todas essas coisas que eu estou falando aqui. Portanto, a gente tem que olhar a selva como um todo e não uma árvore. Nós temos que olhar a economia como um todo e não um setor econômico. Se a gente ficar com um discurso só de setor econômico, a reforma não passa e nós voltamos no começo desse vídeo, com as loucuras que são o sistema tributário brasileiro. E a gente não tem que aceitar isso. Temos que ter coragem, temos que ter firme e temos que fazer essa reforma tributária. O setor que está reclamando, com certeza hoje paga menos e não quer pagar mais.
E nós temos que... E os setores que, obviamente, hoje pagam muito e vão pagar menos, esses não vão reclamar, óbvio que não vão reclamar. Portanto, só vai ter a reclamação daqueles que estão pagando pouco hoje, que estão dando muito bem. E nós temos que inverter isso e fazer todo mundo pagar igual, até para eliminar distorções. Na própria construção civil, hoje, é mais negócio comprar serviço do que produtos industrializados. Conclusão, ainda tem nego sentando tijolo, rebocando parede, em vez de vir com uma parede pronta industrializada. Por quê? ISS paga menos que ICMS. Então, pensando nisso, temos que evoluir, gente. Temos que partir para o sistema tributário padrão mundial, porque a economia precisa e os estudos apontam, após a reforma tributária, um crescimento de 20% na economia nos próximos 10 anos. Quem elogia a Estônia tinha que querer o mesmo sistema tributário da Estônia no Brasil, e isso chama-se IBS.